Então da nuvem luminosa dizia uma voz: Este é meu filho amado, escutai sempre o que ele diz. Essa é a nossa missão hoje, nesta missa, de sairmos daqui escutando o que Jesus, de modo mais particular nesse tempo da Quaresma, quer nos dizer. Por isso que nós podemos nos questionar: por que o Evangelho hoje, que fala de glória, sendo que nós estamos na Quaresma? Porque a Quaresma só tem sentido se nós estivermos caminhando para a Páscoa, e é o que Jesus já antecipa hoje nesse Evangelho que nós ouvimos todo ano, da mesma forma que todo ano a gente ouve no primeiro domingo o Evangelho das Tentações. Todo ano, é claro que cada ano num evangelista, nós ouvimos o Evangelho da Transfiguração, e nós podemos dizer que esse ano nós somos agraciados, porque o ano A nós vamos ouvir os próximos evangelhos como uma linda catequese catecumenal. Nós vamos ouvir o evangelho da Samaritana, é batismal. Quando nós somos batizados, nós temos que pedir isso para Jesus: dá-me dessa água que só você pode dar. Depois nós vamos ouvir o Evangelho que Jesus cura o cego. Nós fazemos isso também no batismo, né? Acendemos a vela para que a gente enxergue. Muitos de nós temos a visão, mas não enxergamos com a luz de Cristo. É um dos evangelhos. Depois nós vamos ter o Evangelho da ressurreição de Lázaro. Vem para fora, é vida nova. Então tudo isso nós vamos caminhar nesse tempo da Quaresma. Primeira leitura de hoje é do livro do Gênesis. Abraão, para esse povo, é o pai da fé. O nome dele ainda não foi mudado. Nós ainda chamamos ele de Abrão e sua esposa Sarai. Só lá pelo capítulo 17, Deus vai mudar o nome dele para Abraão e de Sarai para Sara. Deus dá uma mensagem a esse homem que é politeísta. Ele adora outros deuses. Mas um dia Deus faz um convite para ele sair. Abraão, sai da tua terra, da tua família, da tua parentela, e vai para a terra que eu te prometo. É uma terra prometida, só que tem que caminhar muitos anos. E como que a gente receberia um convite desse? Para deixar aquilo que é a nossa segurança, a terra do gado, do plantio, a nossa família, o nosso clã. E Deus faz esse convite no escuro para Abraão: sai porque eu preciso de ti em outro lugar, sai porque eu tenho um projeto maior. É um teste de fé muito grande, porque é dar um passo no escuro, tendo a única luz, a fé. E Abraão é esse homem que vai responder com fé. Esse é o convite de Jesus: sai. Só que junto vem uma promessa, e ela nos ajuda muito: farei de ti um grande povo e te abençoarei. Abraão está sendo chamado para ser uma bênção. Quem ele abençoar em nome do Senhor será abençoado. E a partir de Abraão,
Deus vai fazer o povo de Deus, um grande povo. É uma das primeiras vezes que nós vemos Deus falando diretamente com uma pessoa aqui no Antigo Testamento. E Abraão vai fazer essa caminhada. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Abraão partiu, como o Senhor havia dito. Nós também precisamos às vezes trazer isso para nós. Não é que você tem que mudar de cidade, né? Ou nem do mundo, porque tem gente que quer viver a quaresma fora do mundo. Não tem como. Nós estamos no mundo, nós somos de carne e osso, e é aqui que nós somos convidados a viver esse tempo da quaresma. Se você não começou ainda esta quaresma, começa hoje, nesse domingo, onde tudo é transfigurado. Talvez hoje Deus está chamando a gente para sair de algum lugar que não nos faz bem, do nosso comodismo, do nosso pecado, e partir para um caminho, para um propósito novo, aonde Ele está indicando. O Evangelho de hoje, Jesus chama para estar com Ele 3 dos discípulos. Ele toma consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, que vai ser o grande apóstolo que vai conduzir a comunidade. Tiago e João são irmãos. O discípulo amado, Tiago maior, o bispo de Jerusalém. E esses 3, não sabemos porquê, nós vamos ver eles muito próximos de Jesus em vários momentos da Bíblia. Está lá, os 3, Pedro, Tiago e João. Alguns dizem que esses 3, Jesus quer eles mais perto, tanto pela missão que eles vão assumir, porque são aqueles que vão dar mais trabalho. É igual uma mãe que tem um monte de filho, mas sabe que tem que trazer perto aqueles que são mais arteiros, que são mais cabeça dura. Talvez é também assim o nosso Pedro, Tiago e o João. E Jesus os leva a uma alta montanha. Nós já falamos sobre isso, que o evangelista Mateus está nos apresentando Jesus como o novo Moisés, que lá na montanha do Sinai, Moisés recebeu o decálogo, e o rosto dele brilhava. É o que vai acontecer hoje no Evangelho. Sempre que a gente vem para a missa, né? E aqui é até bom para dar um exemplo, né? Que tem uma escadona para a gente subir aqui. É como subir a uma montanha, vir à missa. É fazer essa experiência, alguns vão chamar essa montanha do Tabor, de subir a montanha do Tabor, e ali poder ter esse encontro com Jesus, que se mostra para nós, transfigurado. Só que o maior desafio é o final do Evangelho, mas vamos chegar lá. E aí então, nessa montanha, Jesus se transfigura diante deles. Seria muito importante, né, se a gente pudesse começar esse Evangelho como está na Bíblia. O modo que está na Bíblia não é o que está aqui no livro litúrgico, né? Na Bíblia vai estar assim: 6 dias depois, aí acontece tudo isso. E é importante saber que 6 dias atrás, Jesus pergunta quem eu sou, e depois pergunta quem eu sou para vocês. E aí Pedro dá a resposta em nome da igreja: tu és o Messias. Só que depois da resposta, Jesus dá o programa de vida dele. Olha, eu vou sofrer muito, ser rejeitado, né? Ser entregue pelos anciãos, doutores da lei, vou ser crucificado, morto e ressuscitar ao 3º dia. Quando Pedro ouve tudo isso,
Ele fala para Jesus: não, que isso não te aconteça. E Jesus fala para ele, ou para quem não quer abraçar o projeto: vai para trás, afasta de mim, Satanás. Então, ao mesmo tempo que Pedro responde bonito, ele também não quer abraçar esse Jesus que passa pela cruz. E é o que nós vamos ouvir Pedro falar daqui a pouco também. Jesus então fica transfigurado e o rosto brilhou como o sol. Dos evangelhos sinóticos, Mateus que fala isso, os outros não. O rosto de Jesus brilhava como o sol. Ele está antecipando aqui a sua glória. É para isso que nós estamos caminhando, né? Para chegar na Páscoa. A Páscoa que nós vamos celebrar daqui uns dias, mas a Páscoa eterna também que nós queremos estar. A sua roupa ficou branca como luz. Imagina que branco que é esse? Um branco como luz. E é nesse momento que acontece a transfiguração, que aparece Moisés, que significa toda a lei, e aparece Elias, que representa todo o profetismo. E Jesus começa a conversar com Moisés e Elias. E é nesse momento que Pedro toma a palavra e diz para Jesus: mestre, é bom estarmos aqui. Imagina você naquela visão da glória, né? Da transfiguração, em grego metanoie. Ele quer ficar lá. E hoje, esse é o grande perigo que tem. Eu conheço muito católico que só vive de retiro. É um retiro atrás do outro. Às vezes vive de retiro e nem na missa de domingo vem. Porque o retiro dá uma cosquinha, né, no nosso emocional, né? Nossa, é gostoso demais. Então tem gente aqui igual o Pedro, só vive de retiro, não se insere na vida da comunidade, não vem na missa de domingo e acha que está o máximo, né? E faz questão de mostrar para os outros: ah, hoje eu participei do retiro tal, hoje foi o fogo do sei o que lá, e aí vai, mas não vem para a realidade, e aí fica vivendo de cosquinha. Pedro está dizendo o que? É bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. A tenda para o povo antigo da Bíblia eles viviam em tendas, né? Você vê Deus que Ele vem na nuvem onde está a tenda, a Shekinah. Nós temos a festa judaica das tendas. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Alguns estudiosos dizem que aquele que Pedro coloca no centro é quem ele dá mais importância. Então Pedro ainda está na importância da lei mosaica. 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto Pedro fala, uma nuvem os encobre. Nós podemos chamar isso aqui de uma teofania. A nuvem, essa manifestação de Deus, vem sobre ele, uma nuvem luminosa, cobriu com sua sombra. E da nuvem vem uma voz, que é a voz do Pai. E essa voz está falando para nós hoje. Se nós sairmos daqui só com essa mensagem, estaria ótimo. Este é meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado, escutai. Nós ganhamos de presente de Deus uma boca, uma só, e 2 ouvidos. Mas tem gente que fala tanto pela boca que parece ter 2 bocas. Agora o ouvido, que nós ganhamos 2, a gente usa menos do que a boca.
Como que a gente tem dificuldade de fazer silêncio? Nós temos 2 ouvidos, é para escutar, e uma boca só para falar. A quaresma é para falar menos e escutar mais. Tem muita gente que não está com o ouvido sintonizado na rádio certa, e aí tem dificuldade quando Deus fala de escutar, porque se a gente não ouvir bem o que Deus fala, não vai chegar no coração, ou na mente, se você preferir, porque chegando aqui, ajuda a nossa mudança, a nossa conversão. Como é bom nesse tempo da quaresma, podermos escutar. Veja os cantos de hoje, o coral está nos agraciando com cantos tão bonitos, adequados para o tempo da quaresma, e agora desaparece. Não tem mais Moisés nem Elias, ficou apenas Jesus, para dizer que não é mais o tempo do Moisés, passou a lei. Jesus é a nova lei, Ele é o profeta do Pai. Por isso que o Evangelho fala, agora restou apenas Jesus. E Ele então vai recomendar aos discípulos para não contar. E eles desciam a montanha, e é nessa descida que Ele vai ordenar. Talvez aqui é o maior desafio nosso, que quer ficar aqui, é descer a montanha. Quando a gente vem na missa, é para receber. Nós vemos com problemas, com dificuldades, com anseios, e aqui nós recebemos Jesus, tanto pão vivo descido do céu, como Jesus palavra, como Jesus no meio de nós, para que ao sair daqui, a gente tenha a força de viver esse Jesus que nós recebemos, lá na vida, lá no trabalho, lá na família. Descer a montanha é a missão essencial de quem sobe a montanha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.